Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Depois de refletir sobre Apolo, uma pessoa bem interessante no Novo Testamento, vamos ter a resposta à pergunta 600 e uma nova pergunta para desafiar seu conhecimento das Escrituras. É comum encontrar pessoas altamente capazes que se acham superiores aos outros. Existem qualquer questionamento ou correção. Arrogância impede seu crescimento e limita sua utilidade. Quando uma pessoa se mostra capaz e ao mesmo tempo humilde, ela tem condições de realizar um bom trabalho na sua área de atuação. Apolo, uma pessoa mencionada em 3 livros no Novo Testamento, é um excelente exemplo de capacidade junto com humildade, e assim um servo útil para o Senhor. Apolo entra na história bíblica quando aparece em Éfeso, pregando sobre Jesus. A descrição enfatiza sua competência como um pregador eloquente. Diz em Atos capítulo 18, começando no versículo 24, nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Eloquente, poderoso, instruído, fervoroso, ousado, ensinava com precisão. Ainda mais impressionante é a disposição de Apolo de aprender de outros e corrigir seu ensinamento. O texto diz que Áquila e Priscila, aparentemente recém-convertidos, com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Atos 18, versículo 26. Se fosse uma pessoa orgulhosa, Apolo poderia facilmente rejeitar a instrução desse casal. Mas como ele acreditava em Jesus e desejava servir ao Senhor, ele aprendeu e aperfeiçoou sua mensagem. Os cristãos de Éfeso apoiaram Apolo quando ele foi para Acaia, uma região grega, para pregar. Diz ainda no capítulo 18, versículo 27 e 28, tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Algum tempo depois, Paulo incentivou Apolo a voltar para Corinto, importante cidade da Acaia, pois viu o valor do seu trabalho. Isso encontramos em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 12. Ele mencionou a contribuição de Apolo quando escreveu aos cristãos de Corinto e disse em 1 Coríntios 3, versículos 5 e 6, quem é Apolo? E quem é Paulo? São servos, por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Em outro momento, Paulo pediu para Tito ajudar Apolo em uma viagem. Tito, capítulo 3, versículo 13. Apolo foi abençoado com inteligência, eloquência e boas oportunidades para aprender. A humildade dele foi um elemento essencial do seu sucesso no serviço ao Senhor. Você acertou a pergunta 600? Quem agiu como secretário de Paulo quando ele escreveu sua carta aos Romanos? Alternativas: A. Timóteo, B. Tércio, C. Tértulo ou D. Tito. A resposta correta, alternativa B. Tércio. Como diz Romanos 16, versículo 22. Eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações do Senhor. Paulo foi autor, mas Tércio, o secretário que escreveu as palavras para enviar à igreja de Roma. E a pergunta de hoje, acredito que vai ser um bom desafio. O que foi o nome da mulher de Saul, primeiro rei de Israel? Alternativas: A. Ruth, B. Raquel, C. Zípora ou D. Ainoã.
A resposta no final do próximo episódio. Quando olhamos para exemplos como Apolo, podemos aprender coisas importantes. Devemos usar a capacidade que Deus deu para nós, mas devemos sempre agir com humildade, dispostos a aprender, crescer, corrigir e fazer melhor em nosso serviço ao Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.